Eu assisti uma live falando de Jesus dos 13 aos 30 anos. Eu fiquei muito confusa. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Vamos tentar desconfundir ela lá, gente. Vamos lá. De fato, existe uma lacuna nos evangelhos, viu? Isso ninguém pode negar. Os evangelhos narram Jesus aos 12 anos indo a Jerusalém para a festa da Páscoa, que é quando ele se perde dos pais. Os pais voltam, ele estava entre os doutores, e depois já aparece ele adulto fazendo suas pregações. Quando ele aparece adulto, realmente existe uma anotação no evangelista, se não me engano é Lucas, que diz que ele tinha por volta de 30 anos quando ele aparece às margens do Rio Jordão. Então, realmente tem uma data 12 e realmente tem uma data próximo dos 30. Não diz que é 30, mas perto dos 30. Vamos colocar 30 para fazer conta redonda. Então, ele ficou realmente dentro da leitura técnica do Evangelho com essa janela dos 12 aos 30. Em função dessa janela, existem mil ilações que as pessoas já fizeram. Já disseram que ele foi para o Egito estudar, outros disseram que ele foi para a Índia, outros falam que ele peregrinou por tudo que é lugar, aprendendo com os mestres dos diversos lugares do mundo. E aí fica aquela questão, se é verdade que ele foi para algum lugar para aprender, então ele não é o Messias. Porque ele teve que ir para algum lugar para que alguém ensinasse para ele. Então o verdadeiro mestre não é ele, o verdadeiro mestre são os caras que ensinaram ele, né? E são Agora, maior que eles. são maiores do que ele. Aí veja, se Francisco de Assis tirou de si e Paulo de Tarso tirou de si, por que Jesus teria que viajar para conseguir descobrir como é que são as coisas? Krishna tirou de si, Buda tirou de si, Sócrates tirou de si. Aí Jesus viajou para poder saber? Então fica meio estranho que isso tenha acontecido. Então, existe inclusive um túmulo que aparece na Caxemira que é atribuído a Jesus, mas é apenas uma jogada de marketing. Ele é um pregador da Idade Média que tem um nome parecido com o de Jesus, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o nome dele é parecido com o do Cristo. Aí a pessoa diz, não, isso aqui é um túmulo, se alguém quiser entrar na internet por aí, túmulo de Jesus na Caxemira, aí aparece o nome do cara que é o verdadeiro o dono do túmulo, mas o pessoal diz, Jesus desencarnou aqui quando velhinho e tal. Mas isso não é verdadeiro. Então, tem muitas histórias que se criaram nesse sentido. A lógica está a dizer que ele teria permanecido na cidade de Nazaré. E isso, algumas pessoas puxam um fiozinho de um versículo que tem, que diz que depois dos 12 ele retornou para Nazaré com seus pais e crescia em graça e virtude. Aí o pessoal diz, tá aqui, ele foi para Nazaré e ficou lá. É um raciocínio razoável, se bem que é também um apoiar em cima de um texto que é um texto religioso. Existem algumas reflexões históricas que o pessoal faz, porque no período da juventude de Jesus houve a reconstrução de uma cidade próxima chamada Séforis. Cidade de Séforis foi destruída pelo Império Romano, uma rebelião que fez, e depois Herodes Antipas resolveu reconstruir a cidade. E era bem perto da casa de Jesus. Então, presume-se que ali gerou muito emprego para construir a cidade. Como ele era dessa área, né? Ele era tector, como dizem, ele era... o túmulo de Jesus na Caxemira é o santuário de Rosbal. Isso. O túmulo de Jesus é definido pelos seguidores do movimento. Mas o nome do cara é... Mas eu acho que eu vi um nome diferente. Acho que o nome que eu vi tinha um J no nome dele, não tinha Rosa, não. Tinha um J. Era mais parecido ainda com o nome dele. Mas obrigado, Luiz. É por aí mesmo. Então, existem as hipóteses de que ele tenha participado da reconstrução de Séforis, porque contratou muita mão de obra, ele era carpinteiro, então é lógico que ele tenha sido, pelo menos, convidado a atuar. Foi bem no período da juventude dele. Então, alguns levantam essas hipóteses. Agora, que ele tenha viajado pela doutrina espírita não faz muito sentido.
Você viu uma live que deixou você confuso. É possível que as pessoas tenham aberto, não vi a live, não sei qual é, aberto essas possibilidades. Mas para a doutrina espírita, o mestre nasce pronto. Ele não precisa de ser instruído por ninguém para que ele consiga pregar a doutrina que ele trouxe. E, historicamente, o natural, segundo vários teólogos, é que o Evangelho de Jesus tivesse começado, a história registrada, né, pelos seus seguidores, começado no batismo, com João Batista. Porque é aí que ele foi apresentado. Ali, inclusive, que alguns seguidores de João Batista passaram a seguir Jesus. Antes, Jesus não era conhecido. Então, a partir daquele registro em que ele é apresentado por João Batista, que esse sim era conhecido como aquele esperado, o Filho de Deus esperado, que era maior que ele, o próprio João Batista, então se iniciariam os registros, as lembranças das pessoas. Mas foi Lucas, a pedido de Paulo de Tarso, que conversou com a mãe de Jesus, Maria, já idosa em Éfeso, e pegou os registros da infância de Jesus de acordo com o que ela disse, com o que ela achava mais marcante. Então ficou isso foi incluído e é muito rico realmente. E aí deu essa ideia de lacuna misteriosa, porque entre o relato de uma mãe que falou do seu filho criança e o relato de seus seguidores que o conheceram no período do batismo. E assim, a gente também não sabe se o que Maria falou para Lucas é o que a gente está lendo no Evangelho hoje, que pode ter tido alguma inclusão, exclusão, alteração, sei lá, né? Aqui, ó, o nome Yus Asaf. Esse é mais parecido com o nome de Jesus. Yus de Jesus, né, que é Jesus, ou Yeshua, Yus Asaf.